Oi pessoal, meu nome é Wilson Castro da Igreja Chuva Serôdia e hoje eu quero falar sobre um assunto que muitos têm me perguntado. Muitos têm perguntado, Wilson, o que está acontecendo? Essa pandemia é juízo de Deus ou é guerra espiritual? O que está acontecendo? Bem, os profetas realmente estão divididos. Alguns acreditam tratar-se de um juízo de Deus em razão do avanço da iniquidade sobre a terra e que Deus foi obrigado a intervir para que o homem não fosse consumido pelo pecado. Já outros dizem que não, acredito que é uma guerra espiritual porque entramos numa década nova e vimos no início do ano como está havendo um movimento evangelístico e missionário no mundo inteiro. Só o que aconteceu em São Paulo com aquele evento The Send, milhares de jovens, 3 estádios sendo cheios. Então alguns estão dizendo, olha, o inimigo está fazendo o possível para atrasar ou então até mesmo interromper o próximo grande mover do Senhor. Então a pergunta é: quem está com a razão? É juízo ou é batalha espiritual? Eu realmente não sei qual dos dois é o correto. Só existem 3 possibilidades. Não é nenhum dos dois, é uma terceira opção, uma terceira causa. Os dois. É tanto juízo de Deus como batalha espiritual. Ou então é um ou outro, juízo ou guerra espiritual. E hoje, amanhã, nós vamos estar falando sobre essas duas possibilidades. Hoje, sobre juízo de Deus e amanhã sobre guerra espiritual, se Deus quiser. Então, vamos começar. Paulo, em sua carta aos Romanos, no capítulo 11, versículo 22, ele diz: considerai a bondade e a severidade de Deus. Isso significa que Deus, sim, ele é bom, mas também, como justo juiz, ele tem a responsabilidade de deter o avanço da iniquidade. E quando os homens extrapolam na sua maldade, Deus é obrigado a interferir. Ele fez isso com Noé, no dilúvio, ele fez isso com Sodoma e Gomorra. E ao longo da história nós encontramos Deus muitas vezes tendo que interferir para parar o homem no seu avanço antes que ele se autodestrua. E Deus não mudou, ele é o mesmo ontem, hoje, para sempre. Então, assim como sua bondade existia no passado e a severidade também, hoje existe a sua bondade e a sua severidade. Digamos então que o que está acontecendo conosco é juízo de Deus. Bem, neste caso, nós precisamos fazer distinção entre juízo e justiça. São diferentes. Quando Deus traz juízo sobre a terra, ele julga os povos pelas suas iniquidades. Neste caso, ele vem com a sua espada. E a sua espada não discrimina entre justo e ímpio. Todos sofrem as mesmas consequências. Então, isso explicaria porque todos nós estamos presos dentro de casa, não podendo sair, aguardando que esta calamidade passe. Justo e ímpio estão sofrendo as mesmas consequências. Em Ezequiel, capítulo 21, 3 diz: assim diz o Senhor, estou contra você, Jerusalém. Empunharei a minha espada para eliminar tanto o justo quanto o ímpio. Agora, a justiça de Deus é diferente do juízo de Deus. Com a justiça, ele remove a iniquidade do meio do povo, em resposta às orações da igreja. Neste caso, ele não vem com a sua espada indiscriminadamente julgando os povos. Ele vem como se com um bisturi, apenas removendo a iniquidade, apenas removendo o mal, enquanto ele deixa a sociedade intacta. Ele remove o pecado, mas deixa o povo. Em Lucas, capítulo 18, versículos 7 e 8 diz: não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Digo-vos que depressa lhes fará justiça.
O importante, se realmente estamos enfrentando um juízo de Deus, é que este juízo seja convertido em justiça. E isto é possível, pois diz no Salmo 94:15: mas o juízo se converterá em justiça, e seguir-lhe-ão todos os de coração reto. Aqui Deus nos dá a possibilidade de transformar juízo em justiça, remover a espada e usar o bisturi. Mas como se faz isso? Bem, para que uma situação de juízo seja convertido numa situação de justiça, a primeira coisa que a igreja precisa fazer é se colocar na brecha e começar a orar pela nação ou pelas nações. Em Ezequiel, capítulo 22, versículos 30 e 31, diz assim: procurei entre eles um homem que erguesse o muro e pusesse na brecha diante de mim em favor desta terra, para que eu não a destruísse, mas não encontrei nenhum. Por isso derramarei a minha ira sobre eles e os consumirei com o meu grande furor. Sofrerão as consequências de tudo o que fizeram. Palavra do soberano, o Senhor. Então aqui fica muito claro que o Senhor está procurando pessoas para se colocarem na brecha, pessoas que vão orar pela nação, pela cidade, pelo estado, pelo mundo, para que este juízo seja retido, se for juízo mesmo, e convertido em justiça. A segunda coisa que se deve fazer é orar com persistência, pois esta conversão pode demorar um pouco até acontecer. É o que nós havíamos lido em Lucas 18, 7 e 8. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a ele clamam dia e noite. Persistência. Embora pareça demorado em defendê-los, digo-vos que depressa lhes fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Então aqui há uma necessidade da igreja começar a orar e não parar de orar até que o juízo seja transformado em justiça. Quando Deus ouve a oração da igreja, ao invés de julgar as nações, ele volta o seu juízo para o reino das trevas. E ele começa a atacar, então, a causa dos males, em vez de ter que julgar os homens. Olha o que diz em Êxodo 12, 12. Executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. É isso que nós queremos. Queridos, temos que orar para o Senhor transformar o juízo em justiça. Até amanhã.